veste de não, segunda? Ninguém veste, não. Ninguém veste nada, tá bom, tá combinado. Agora, Rafael, vamos começar a mostrar, né, essa apresentação do Cuca. Você ficou satisfeito com o que você ouviu dele? Ele estava meio tristonho, também pudera, né? Tá com a mãe ainda internada, a cabeça fica um pouco dividida, com certeza. Mas você gostou daquilo que você ouviu do Cuca ontem? Ô, Bel, primeiro que foi uma entrevista coletiva muito longa, né? Provavelmente após as partidas também nós teremos coletivas diferentes. Não é porque o São Paulo saiu, eu falava e reclamava isso toda a rodada no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ele tinha uma vontade de conversar, de explicar. A imprensa fazia uma pergunta, era cortada, a outra pergunta tinha que ser adaptada. Os amigos de imprensa vinham reclamando. O Cuca mesmo, as pedradas dos assuntos que a gente sabe que incomodam, a gente vai falar mais daqui a pouco. O Cuca matou no peito, respondeu, falou, olha, para mim é superável, eu coloquei minha família na frente dos microfones. Quer falar de elenco? Vamos falar. Quer falar de estilo de jogo? Vamos falar. Então, muda o perfil de coletiva na Cidade do Galo. Ainda, pelo fato de ele estar chegando, fica muito nostálgico, fica muito retrô. Em 2011, em 2012, em 2013... Foi o período em que o Cuca trabalhou aqui e teve grandes resultados. Eu acredito que nas próximas entrevistas a gente vai começar a falar mais sobre 2021. O Cuca e o time de 2021 e tal jogador, mas de qualquer jeito já foi uma coletiva muito diferente, muito proveitosa. Então vamos ouvir só um trechinho ao longo do programa. A gente vai mostrando mais e comentando item por item, mas solta aí. Não foi uma decisão fácil, porque por esse momento de saúde de minha mãe foi uma situação muito difícil para mim poder vir. Muitas coisas passam na cabeça da gente, né? Mas eu refleti muito com a minha família e a gente entendeu que eu vou estar junto com eles lá na fé, no espírito, né? E vou estar aqui trabalhando, dando o meu máximo. Era uma grande vontade que eu tinha de voltar a trabalhar aqui no Galo. Depois de 7 para 8 anos eu consigo voltar. Lógico que eu sei o tamanho da responsabilidade que tenho aqui. Assim como eu sabia da outra vez também, que eu vim em 2011, e nós fizemos um 2011 de recuperação, um 2012 muito bom e um brilhante 2013. Então, eu tenho muita confiança. Hoje as condições são até melhores do que eram naqueles anos, né? Semblante meio pesado do Cuca ali, eu acredito também que seria assim, pelo fato da mãe dele estar hospitalizada. Cuca, falei da mão de Deus agora há pouco, que esteja com sua mãe lá no hospital também. Sobre a comparação com 2011, 12, 13, o Cuca já fez na coletiva, alguns amigos da imprensa fizeram na coletiva, mas que o torcedor não fique comparando. Porque a zaga de 2012, o Ronaldinho e o Nacho, eu acho que não tem que ter essa comparação. 2012, 13 a gente coloca na gaveta, deixa lá, e agora a gente vive o 2021. Porque senão vai ser mais difícil corrigir erros comparando com o passado e vai ser mais difícil evoluir. O Cuca falou muito bem. Já está num processo mais avançado que ele assumiu em 2011, até porque em 2011 era um time com trocas para fazer. O Patrick foi afastado dias depois. Era um time com Toró, do Cearense, Daniel Carvalho. Era um time com muita mudança para se fazer. E aí depois vem 2012, ele troca, como ele falou, 19 jogadores para a temporada. Não é preciso isso agora. Talvez o Atlético até vá de forma mais limitada no mercado de transferências. Então o foco dele agora é utilizar as peças e, como ele falou, enxugar um pouco os nomes que estão à disposição dele nesse momento, contando também quem estava no time de transição e subindo do Sub-20. Ô, Fael, eu sou fã do Cuca como treinador, porque já disse aqui, ele revolucionou o futebol brasileiro. Quando estava todo mundo colocando 5 volantes e um só no ataque, ele vem com 2 volantes ali, meio pitbulls, Ronaldinho solto e 3 no ataque. E aí todo mundo começa a imitar porque ele foi campeão e hoje todo mundo joga assim. Então o Cuca é um cara que joga para frente, é um cara que eu acho que ele, infelizmente, pode ser muito bom para o Atlético. Agora é o seguinte, né? A gente vai comentar, claro, vamos esperar um pouquinho, que o Toledo já está ansioso para fazer alguns comentários, mas essa primeira... Não, e o seguinte, é um comentário de amizade e de parceria. União e parceria entre Atlético e Cruzeiro. A rivalidade foi esquecida. Coisa que Fael e o Gão nunca fizeram aqui. Eu vou mostrar agora, daqui a pouco, vocês esperem aí. Inclusive já tem gente pedindo isso aqui. Já tem gente pedindo isso aqui no chat.
Então o Toledo vai comentar, mas não é o momento, né? Falando sério aí, toda a solidariedade do Alterosa Esporte, a família do Cuca, pelo que estão enfrentando, e a todas as famílias no Brasil e no mundo também. Agora é o seguinte, o Cuca também chegou bem homenageado e nós vamos colocar um trechinho dessa apresentação também, que começa aí com o Vitor elogiando o ex-treinador dele, né? E pode ter certeza que dentro do Atlético nós faremos de tudo para você ter as melhores ferramentas, os melhores profissionais, para que você consiga desenvolver, desempenhar aquilo que você faz de melhor, que é ganhar o grupo, conquistar as pessoas, mobilizar pessoas e construir novamente uma família que a gente tinha, né? Então, me orgulho de ter trabalhado com esse grande profissional em 2013. Temos passado por grandes conquistas, grandes desafios. Agora, aí, Fael, recebendo aí das mãos do presidente Sérgio Coelho, a camisa do Atlético. Foram boas palavras do Vitor. O Cuca até falou que não é bom só com as mãos, é bom também com o microfone. Eu falei no Twitter que teve o mesmo efeito da playlist Jorge Mateus Antigas, né? Balança o coração, o Vitor e o Cuca lado a lado, um elogiando o outro ali. E depois o Sérgio Coelho destacou a aprovação da torcida acima de 70%, depois algumas pesquisas acima de 90%, e no Conselho Deliberativo também, Bel. E eu acho que a gente vai ter um Cuca mais animado quando toda essa tormenta passar, o semblante dele estava pesado, e ele visitando as obras da Arena, MRV. A coletiva foi na construção, na obra da Arena, depois ele visitou o Centro de Experiências, lembrando que ele visitou o Independência, quando estava passando por aquela reforma, sendo reconstruído, e aí depois ele fez o Independência ficar famoso na América do Sul, se tornou o estádio mais temido, como caiu no outro, está morto. E o interessante aí é que o Cuca tinha, Fael, que dar uma comissão do que ele ganhou desde que ele esteve no Atlético até agora para o Vitor. Porque se o Vitor não pega aquele pênalti, o Atlético não ia conseguir nada, o Cuca hoje ia estar na segunda divisão. Então, ele deve muito favor pro Vitor. Eu não gosto de fofoca, mas ele deve muito favor pro Vitor. Eu não gosto de fofoca. Agora, bem rapidinho, bem rapidinho, a gente espera, evidentemente, que a gente rivalize enquanto cruzeirense e atleticano, mas a feição do Cuca realmente deve ser por causa da mãe dele. A gente espera ver um sorriso no rosto dele em breve, né? Com a boa notícia da mãe dele bem recuperada, se Deus quiser, viu, Cuca? Deus abençoe a sua vida. E o Vitor, a gente está acostumado sempre a ver todos os goleiros, né? Ali trajados com uniforme. O Vitor tá numa estica, hein, Fael? Ó, pra você ver, rapaz. Podia tá vestindo um pouco. Olha, tá numa estica. Tá fino, o homem sabe vestir. Mas quando tem dinheiro é mais fácil vestir também, né, Gão? É fácil. Não, o Fael tá estiloso, ele tá comprando roupa à distância, produto. Estamos de volta e aqui a gente joga com 11, não bota ninguém na reserva para entrar com 10, não, viu, Toledo? Esse é assunto do proibidão, né? Agora é o seguinte, o Fael bem falou aí no primeiro bloco que o Cuca pelo menos não se esquivou de pergunta alguma e de dar as respostas. E é claro que ele seria, né, questionado sobre este caso aí, deste abuso sexual, do qual o Cuca teria participado na década de 80, e ele respondeu sobre isso. Eu acho que esse assunto ele tem que ser debatido sempre, em todos os sentidos, não só no futebol, né? Eu postei a minha família na frente da câmera e dei meu depoimento, falei o que eu tinha que falar, né? Eu sou uma pessoa do bem, eu não preciso ficar falando isso aqui. Eu já treinei aqui em Minas quase 4 anos, entre primeiro o Cruzeiro e depois o Atlético. E aqui fiz muitas amizades, eu acho que nenhuma inimizade. Então, o que eu tinha que falar desse tema, eu já falei, junto com toda a minha família. É uma coisa que ocorreu lá há 34 anos atrás e, para mim, é um episódio que já está superado, né? E vida que segue. A pergunta foi feita até por uma mulher também, que foi muito cordial, abordou de uma maneira muito legal a pergunta. Eu conversava muito com a filha do Cuca, que sempre destacou o grande pai que foi. Não acho que não seja um assunto, como o Cuca falou, é um assunto que tem que ser debatido pela sociedade, né? Se você não gosta é porque não te incomoda, mas incomoda e é trauma, sem dúvida nenhuma, interferiu na vida de muitas pessoas. Inclusive, algumas colocaram ponto final na vida delas. Mas, Bel,
A gente já debateu isso aqui várias e várias vezes. O que eu gostei da atitude do Atlético ontem, que o Atlético tinha essa dificuldade, são as feministas que estão assim, vem cá, vamos conversar. Então, o presidente recebeu as meninas da grupo lá, tem a Aninha, grande amiga minha, que o texto delas me ajudou muito a entender a situação do Cuca. Eu tinha uma visão muito pró-Cuca na situação e consegui entender o que elas questionavam sobre a contratação do treinador. Então, o Atlético recebeu elas, a Nina recebeu, diversos profissionais do clube receberam as meninas, conversaram. Eu acho que hoje no mundo falta isso. Abaixar um pouco e vamos à bandeira de paz, que é a bandeira, vamos debater. Porque hoje é ataque, 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 ataque. Então o Atlético chamou, sentou numa mesa e vamos conversar. Está faltando isso aqui no mundo de hoje, ó. Olho no olho, o tete a tete, e o Atlético fez isso nessa situação. Gostei da atitude do clube. Agora é realidade alvinegra. Exatamente, Bel. O Atlético treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo, né? E como a gente vai mostrar aí nas imagens, o elenco já está reunido. Então não há mais aquela separação entre os jogadores que disputavam o Campeonato Mineiro e o restante dos atletas, né? Que voltou após aquele recesso. Então o grupo inteiro está treinando junto. E aí o Cuca já indicou na coletiva de apresentação ontem que deve usar alguns titulares na partida de sexta-feira contra o Coimbra. E como é que vai ser o estilo de jogo do Cuca? Será que vai ter ainda algo do Sampaoli? O Cuca falou ontem sobre a espinha dorsal da equipe de Sampaoli, que sim, deve ser aproveitada por ele. Vamos então ouvir o Cuca sobre o Atlético que ele projeta em campo. Eu sempre tento pôr a equipe mais à frente possível com a organização, né? E o Sampaoli também é assim. Só que cada um tem uma maneira tática de jogar, né? Ele tem diversas maneiras também. Eu gosto também muito do plano tático. E nós temos um time recheado de muitos bons jogadores. Então o desafio da gente é extrair o máximo de cada um deles, não deixando aqueles que fiquem fora também não estarem mobilizados, né? Porque nós vamos disputar 76, 77 partidas durante o ano, né? E esse ano, o ano acaba dia 5 de dezembro. Então a gente tem praticamente um jogo a cada 3 dias e meio. E vai se usar todo mundo. Tem jogadores que são selecionáveis por diversos países. Existe lesão, existe suspensão, existe mau momento. Então, bem no fim, você com 30 e tantos jogadores como você tem hoje, você acaba usando todos, porque são muitos jogos, né? E as competições, elas são muito duras também. Realmente o calendário do Atlético em 2021 não tem nada com o calendário do ano passado. A gente foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, a gente deixou o Campeonato Mineiro e depois focou apenas no Campeonato Brasileiro, porque estava fora da Libertadores também. Então precisa de um elenco recheado. O departamento médico do Atlético ficou vazio durante toda a temporada. Não dá para contar com a sorte que isso vai acontecer todo ano. Ainda precisamos sim de reforços pontuais, mas principalmente fazer esse time aprender a se defender quando perde a bola. Tem algo do Zarate que eu gosto muito, que o Zarate perde a bola lá e já dá uma lenhada no cara. Já dá uma enxadada. Vai lá, pede desculpa, fala com o juiz que foi sem querer, mas mata a jogada lá em cima. O time do Sampaoli perdia a bola e assistia o adversário tabelando até a área dele, e aí chegava lá na área, o adversário tabelando de frente para o Everson, a culpa era do Everson. E aí no outro gol, a culpa era do Everson. A gente nunca falava de um time que não sabia se organizar e se defender quando perdia a bola. Por isso que eu estou achando que dá para encaixar o Zarate nesse time. O cara gosta de matar uma jogada lá em cima, e isso era necessário. Outra jogada que eu vejo que ainda temos problemas quando a gente tomou o gol agora, assim, a bola aérea. Então, mais um gol de bola aérea. Era um dos problemas do time do Sampaoli também. Júnior Alonso, Arana, Guga, Hever. A velocidade, então, e a bola aérea são os pontos principais, cruciais que o Cuca tem que resolver. A gente cita muito ataque, como ele vai posicionar o ataque, como ele vai atacar. Mas a minha maior preocupação da herança deixada pelo Sampaoli é o sistema defensivo.